Abra suas Bíblias, por gentileza, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Bom, estamos diante do último livro escrito por Moisés. Moisés escreve este livro e é considerado uma repetição da lei, pois aqui já é uma outra geração. Muitos ficaram para trás, morreram por 40 anos no deserto. A maioria, ou mais da maioria, por desobedecer a Deus. Moisés, levantado por Deus como líder, ele aqui então volta a instruir, ou continua instruindo, essa nova geração. Ele repete aquilo que ele vinha então comunicando da parte de Deus para o povo de Israel. Percebam que no capítulo 5, nós vamos encontrar a repetição dos 10 mandamentos. E nesse capítulo 6, vemos então a orientação de Deus para seu povo. O povo já estava em direção à terra prometida, a Canaã. Canaã era marcada por uma cultura pagã. Canaã era marcada por idolatria, sincretismo religioso, e de certa forma trazia várias ameaças para o povo de Deus, o povo de Israel. Por isso então Deus já estava instruindo essa nova geração para entrar, possuir, tomar posse da terra prometida, como assim havia prometido para seus pais. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 9, e eu dividi esses versos em 4 partes. Primeira, do verso 1 ao verso 3, a importância da obediência. A segunda parte, do verso 4 ao verso 5, o chamado para amar a Deus. Do verso 6 ao verso 7, a responsabilidade de ensinar a nova geração. Do verso 8 ao verso 9, a palavra como identidade e testemunho. E qual é então a grande ideia desses versos que iremos trabalhar nessa noite? O chamado de Deus para seu povo envolve obediência à sua palavra, amor exclusivo por Ele e ensino contínuo às próximas gerações a uma vida moldada pela verdade de Deus. Vou repetir. O chamado de Deus para seu povo envolve obediência à sua palavra, amor exclusivo por Ele e ensino contínuo às próximas gerações a uma vida moldada pela sua verdade. Para facilitar a minha, a sua compreensão, para você guardar, eu resumi com um tema: chamados para obedecer, amar e ensinar a palavra de Deus. Chamados para obedecer, amar e ensinar a palavra de Deus. Vamos repetir? Chamados para obedecer, amar e ensinar a palavra de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado aí, sua irmã também, e fala assim, ó: fomos chamados para obedecer, amar e ensinar a palavra de Deus. Fala aí. Vamos fazer a leitura então, a partir do verso 1, que diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos, que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados.
Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Queridos, fomos chamados para obedecer, amar e ensinar a palavra de Deus. A igreja compreende que a fidelidade a Deus exige não apenas conhecimento da sua palavra, mas obediência sincera. Não basta simplesmente conhecer a palavra de Deus, mas obedecer com sinceridade, de todo o nosso coração, a palavra de Deus. A fé, queridos irmãos, não pode ser um conceito abstrato ou restrito a um culto, mas deve permear todas as áreas de nossa vida. Não podemos ficar somente aqui, pensar sobre este momento, mas a fé genuína, legítima, na pessoa bendita do Senhor Jesus e na sua palavra, deve permear toda a nossa vida, toda a nossa vivência enquanto ser humano aqui na terra. O amor por Deus não é sentimentalismo, queridos irmãos, mas compromisso real e demonstrável, aplicável no nosso viver diário. O discipulado, queridos irmãos, da nova geração não ocorre por acaso, mas por meio de ensino intencional e contínuo. É por isso que nós precisamos exercer a nossa fé corriqueiramente no nosso viver diário, pelo nosso Senhor, fundamentados na Tua Palavra, para que outras pessoas venham ser impactadas com o nosso testemunho de vida. Pois assim como Cristo nos alcançou, Ele quer alcançar a outros, e por meio de nossas vidas formar outros discípulos. E nós, enquanto discípulos de Cristo, precisamos formar outros para o louvor da glória de Deus. Por fim, queridos irmãos, a palavra de Deus deve ser nossa identidade e testemunho, visível em nosso lar e na sociedade. Assim, viveremos, queridos irmãos, a maneira que glorifique o único Deus e verdadeiro, preparando então outros para seguirem no mesmo caminho do Senhor. Essa é a nossa missão, glorificar a Deus por meio de nossas vidas, fundamentados na sua palavra. Pois bem, vejamos então essas 4 verdades, dentre outras que então aparecem nestes versos. Mas eu quero pensar somente nessas quatro verdades. A primeira sobre a importância da obediência a Deus e a sua palavra. Percebam que no verso 1 ao verso 3, Deus, Ele fala com Moisés, para Moisés falar com o seu povo. Ele traz mandamentos, estatutos e juízes para o seu povo. Deus pede para Moisés ensinar, e ao mesmo tempo Deus pede para seu povo cumprir aquilo que Ele estabeleceu, para então eles serem bem-sucedidos na terra que emana leite e mel.
Isto está no verso 1. No verso 2, Deus chama a atenção do seu povo, e faz isso por meio de Moisés. Temam ao Senhor, façam isso, temam ao nosso Deus, guardem todos os seus estatutos e mandamentos. Isso é uma ordem do Senhor para nós, não somente para vocês, mas também para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, ou seja, para nós, para os nossos filhos, e para a geração também dos nossos filhos, os nossos netos. E mais uma vez, então, Deus fala por meio de Moisés no verso 3, ouve, pois Israel, ouve. Prestem bastante atenção, vocês precisam cumprir isto que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, para sermos, verso 3, bem-sucedidos. A obediência, queridos irmãos, revela o amor para com Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos revelando o nosso amor para com Ele. Não fala só sobre responder a um mandamento, a um princípio bíblico. A obediência também revela o nosso amor para com Deus. Esse é o ápice da obediência. Por isso, queridos irmãos, o Senhor estabeleceu mandamentos, estabeleceu estatutos, leis para o seu povo. E eles precisavam então obedecer aquilo que Deus estabeleceu para eles cumprirem. Assim também para nós. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Está aqui a espada que consegue transpassar a nossa alma, o nosso espírito, consegue discernir pensamento e intenção do nosso coração. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela nos alcançou, transformou a nossa vida. E agora, por meio da nossa vida, essa palavra precisa alcançar outros com o nosso testemunho de vida. Mas para isso precisamos obedecer. Não basta somente conhecer a palavra, Sheila, mas é preciso, Samik, obedecer a palavra de Deus. Lembra da orientação que Deus deu a Josué, aquele que substituiu Moisés? Moisés foi até determinado ponto, e Josué tinha a missão agora de atravessar o rio Jordão e conduzir o povo até a terra prometida, e foi o que ele fez. Mas para Josué ser bem sucedido, ele recebeu orientações de Deus, e Deus falou no capítulo 1, no verso 7, verso 8, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha um cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro desta lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha um cuidado de fazer segundo tudo o que nela está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. O sucesso da liderança de Josué foi a obediência, a submissão, a prática da palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, eu quero lhe convidar nessa noite, e quero ir junto com vocês, a se prostrar, a se render, a se submeter à ordem de Deus, à sua palavra, à sua verdade, para ser bem sucedido do nosso lar, com a nossa família, para a glória de Deus Pai. Quer sucesso na sua casa, enquanto marido? Quer sucesso na sua casa, enquanto esposa? Quer sucesso na sua casa, enquanto filho, enquanto filha? Se submeta à palavra de Deus, não simplesmente por uma ordem, mas se submeta em amor, obedecendo aos princípios da palavra, mas em amor para a glória de Deus. E então, será bem sucedido por onde passares.
aonde estiveres. A glória de Deus se manifestará sobre a sua vida. A prosperidade espiritual de Deus será nítida na sua vida. E junto com a prosperidade espiritual, Deus é tão gracioso e generoso, Lu, que Ele manifesta a sua prosperidade material. Aleluia! Por isso, obedeça e se submeta à palavra de Deus. Segundo ponto, o chamado a amar a palavra de Deus. Verso 4 e verso 5. Perceba que aqui está a declaração de fé dos judeus. Quando então Deus usa de maneira profunda a vida de Moisés para transmitir a sua verdade. O próprio Deus falando com o seu povo e diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Senhor no hebraico significa Yahvé. Existe um tetragrama para esse nome, para chegar até mesmo à expressão Yahvé ou Jeová. E é exatamente isso que Deus está comunicando a seu povo. Mais uma vez ele repete o verbo ouvir, e o verbo ouvir, estar alinhado, traz o significado de obedecer, Letícia. E Deus fala: obedeçam, Israel. Não há outro Deus. Vocês estão indo para uma terra estranha, uma terra que eles adoram outros deuses. Existe outra cultura, outras práticas. Entenda uma coisa, é o que Deus está falando para seu povo, Prícia. Não adore a outro Deus, não se prostre diante de outro Deus, não se curve diante de outro Deus, mas só adore exclusivamente ao único Senhor dos senhores, ao Deus de Israel. Ele é único, inigualável, incomparável. Só Ele é digno de adoração, de devoção, de amor, de atenção, de dedicação. Só Ele é digno do meu ser. E você precisa então se doar, se gastar em prol deste Deus. Por isso que o verso 5, está aqui o mandamento. Deus deixa claro para o seu povo: me ame de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Me ame. Me ame. E é dessa forma que nós devemos amar ao Senhor. Queridos, N são as distrações para perdermos o foco em Deus, em amá-lo de todo o nosso coração. Fora os ídolos que há no nosso coração. O nosso coração é a fábrica de ídolos, produz muitos. A nossa família pode se tornar um ídolo para nós. O esposo da irmã pode se tornar um ídolo para a irmã. A minha esposa pode se tornar um ídolo para mim. O meu filho pode se tornar um ídolo para mim. O meu pai pode se tornar um ídolo para mim. Os meus bens materiais, os meus sonhos, o meu poder aquisitivo. E esse é o cuidado que nós precisamos ter, porque o texto é claro. O texto não foi só para Israel, escolhida por Deus lá no Antigo Testamento, naquele tempo, naquela época, nesse contexto. Mas também nós somos a Israel celestial. Nós somos o povo de Deus, somos escolhidos pelo Senhor. E Deus nos fala nessa noite: meu filho, minha filha, meu povo, minha igreja, meus eleitos, me ame de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força. Perceba, queridos irmãos, que só tem um Deus, não tem outro. Ele é único. E somente Ele deve ser adorado, exaltado, enaltecido. Devemos gastar a nossa vida em prol dEle, da glória dEle. Devemos nos oferecer de todo o nosso coração. Não podemos ser meia boca, carem para Deus. Não podemos adorá-lo de qualquer forma, de qualquer jeito. Não podemos servir a este Deus, Criador do céu, da terra e do mar, majestoso, glorioso, poderoso, de qualquer forma. Fazer relaxadamente. Mas precisamos, queridos, fazer muito mais do que um esforço para assim alegrar o seu coração, pois Ele nos criou para isto, para o louvor da sua glória. Então ame o Senhor, ame
ame o Senhor, porque à medida que você ama o Senhor, o reflexo do seu amor para com o Senhor vai impactar a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais. Essa demonstração de amor na prática vai influenciar todos que estão à sua volta. As pessoas vão ficar de boca aberta nesse amor na prática para com o Senhor. Estudamos no grupo familiar na quinta-feira na casa do irmão Zé e da irmã Lia, no Salmo 128, que feliz é o homem que teme ao Senhor. E como então demonstrar esse temor na prática para com o Senhor, em nosso lar, na nossa casa, aplicando essa verdade no nosso viver diário. O temor a Deus fala desse amor, esse amor profundo por Ele, essa reverência, esse respeito, essa submissão, onde nós reverenciamos a Deus com o nosso estilo de vida, onde as pessoas são impactadas com a glória de Deus que se manifesta na nossa vida, quando nós nos aproximamos dEle de todo o nosso coração, demonstrando o nosso amor para com Ele. Por isso, queridos irmãos, amem ao Senhor de todo o vosso coração. Terceiro ponto, a responsabilidade de ensinar a nova geração. Olha só, queridos irmãos, temos uma responsabilidade de ensinar a nova geração. Versos 6 e 7, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Salmo 119, verso 11 diz, o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Perceba, o que Deus está falando para seu povo, não é para entrar no ouvido e sair do outro, entrar de um lado e sair do outro lado. Não é uma palavra qualquer, não é um ensinamento qualquer, não é algo que a gente ouve e deixa passar batido, ou deixa lá, em cima da estante, dentro do armário, debaixo da cama, em cima do sofá. Mas é um ensinamento, é um mandamento, são princípios da palavra de Deus que Ele diz, guarda no coração. No coração, que devemos guardar essa verdade. Lembra quando Paulo orienta, instrui, em um tempo de perseguição tão difícil para o povo de Deus? Paulo está preso e orienta o seu filho na fé, Timóteo. Na segunda carta, no capítulo 1, no verso 14, ele diz para Timóteo, guarda o bom depósito, guarda o bom tesouro. Queridos irmãos, está aqui o tesouro de Deus para nós, é a sua palavra, é a sua verdade, e essa palavra precisa estar guardada em nosso coração, porque é do coração que procede de fato toda a vida do ser humano em si. O que contamina a gente é o que está dentro de nós, não o que está fora, não o que entra, como diz o Senhor Jesus. E o nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus, porque no dia mau, no dia da adversidade, no dia do conflito conjugal, com os pais, com os filhos, no dia desse movimento no nosso lar, na nossa casa, talvez de exaustão, de cansaço físico, de fadiga, cansaço psicológico, mental, talvez no dia da situação tenebrosa, no dia obscuro, é a palavra que vai nos ajudar, é a palavra que vai nos fortalecer, é a palavra que vai nos manter de pé, é a palavra que vai nos dar o norte, a direção, a diretriz, como nos portar, o que falar, como pensar. Como Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4, o que precisa ocupar a nossa mente são coisas boas, louváveis, capítulo 4, verso 8. É isso que a gente deve pensar, ou seja, a palavra de Deus deve estar, irmão Manuel, em nosso coração, para a gente não pecar contra o Senhor. Está aqui a demonstração de amor. E aí no verso 7 ele diz, olha, guarda no coração, mas não é somente para você. Você precisa passar essa verdade. Você precisa inculcar essa verdade na cabecinha dos seus filhos. Vocês precisam ensinar os seus filhos. Inculcar, queridos irmãos, no dicionário Aurélio, significa apontar, demonstrar, dar a entender, indicar, revelar, repetir com insistência para frisar
no espírito, gravar, imprimir no espírito de alguém, repetir até aprender. Na língua portuguesa tem uma expressão também chamada ensinagem. Qual é a ideia da ensinagem? Que quer dizer que só há ensino quando há aprendizado. Processo pelo qual ocorre aprendizado é este. Só há ensino quando há aprendizado. Aprendeu, pronto, houve ensino. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, tem gente que pega mais rápido, tem gente que pega um pouco mais rápido, e tem gente que demora um pouquinho. É processual. Mas, queridos irmãos, o texto é claro. Deus é claro para com o seu povo, para com os pais. Pais, não esqueça da missão. Vocês precisam ensinar os seus filhos. Vocês precisam inculcar essa verdade na cabecinha dos seus filhos. Não é pegar o machado e rumar na cabeça dele para abrir a cabeça e colocar essas verdades. Não. Não é por força nem por violência, mas é em amor. Mas é em cuidado, mas é em zelo. É com o seu testemunho de vida. Mas lógico, você precisa de maneira dinâmica ensinar essa verdade. E aí ele usa aqui, queridos irmãos, uma dinâmica. Uma dinâmica para trazer orientações precisas. Ele usa aqui um marisma, né? Essa figura de linguagem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Você precisa ensinar ao seu filho, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ele usa 4 verbos, esse marisma, para assim trazer, né, essa dinâmica de consciência. O que é então marisma? Essa figura de linguagem que fala de 2 polos opostos ou contrastes que são unidos para representar a totalidade de algo. Vamos lá, um exemplo. Céu e terra. Ou seja, juntando essas 2 palavras, fala toda a criação. Manhã e noite. Ou seja, todo o tempo. Deitar e levantar. Todo o ciclo da vida diária. Então, qual é, então, a dinâmica aqui, a figura de linguagem que ele usa? Onde nós devemos, então, tanto sentado quanto andando, ensinar aos nossos filhos. Ele quer dizer, toda a sua movimentação do dia, você precisa ensinar aos seus filhos. Ao deitar-te, ao levantar-te. Qual é a dinâmica, então? Toda a sua rotina, até o fim do dia, você precisa ensinar aos seus filhos. E é interessante que tem um filósofo que diz que muito mais vale o testemunho do que a palavra. A palavra convence, mas a vida, o testemunho, a prática da palavra arrasta multidões. Por isso, pais, se você quer ensinar os seus filhos, você precisa viver essa verdade no seu lar. Amar a Deus de todo o seu coração. Guardar a sua verdade no coração. E pregar essa verdade no seu lar, viver para a glória de Deus. Eu sou exemplo disso. Vendo a minha mãe praticar o Evangelho. Vendo a minha mãe confessar o seu amor pelo Senhor Jesus no seu viver diário. Vendo a minha mãe sendo esmagada pelas lutas familiares, mas sempre se curvando à verdade de Deus e decidindo seguir aquilo que Deus estava orientando segundo a sua verdade. Quantas vezes minha mãe decidiu sair, e quantas vezes o Senhor falou, fica, vai até o fim, minha filha, eu sou contigo. Por isso, pais, eu enquanto pai, Jaque enquanto mãe, precisamos viver essa verdade para a glória de Deus, ensinar aos nossos filhos. Eu confesso, irmãos, que é desafiador para nós, discipular os nossos, não é, Marcos? Gente, eu consigo sair de casa
Eu consigo ir para o oiteiro teu, pregar o evangelho lá, sair lá do oiteiro, vir aqui para o bairro e dar um estudo bíblico para os irmãos. Eu amo o que eu faço, irmãos. Falo de todo o coração. Falo de boca cheia. Faço com maior alegria e prazer. Além do mais, como o povo vem, aí pronto, aí que eu fico feliz ainda. Oh, que bom. Isso gera motivação, alegria. Para mim, enquanto pastor, quando o povo vem. Mas quando chega para sentar para ensinar essas crianças, é desafiador.